Oi, eu sou a Bia, do Aki Atelier, e hoje eu vou te ensinar a fazer essa bucket bag, que tem essa abertura bem bacana dos dois lados, fechamento com botão imã e esse bolsinho aí no meio. Ela é um modelo super versátil e super fácil de fazer. A modelagem dela está disponível para venda. Você consegue falar comigo para comprar a modelagem no link do meu Instagram, que está aqui na descrição do vídeo. E agora, depois de ver todos esses detalhes, vamos fazer uma? Vem comigo que eu vou te ensinar. Vou começar a aula dessa bolsa mostrando os materiais e os cortes que nós vamos fazer nesses materiais, tá bom? Como tecido de base, eu estou usando uma tapeçaria hoje. Essa tapeçaria é um tecido que já é encorpado e ela já tem uma dublagem fina aqui atrás. Então, como o tecido da frente já é encorpado e a dublagem é fina, ela fica muito similar a um tricoline depois da dublagem. Aqui eu tenho, ó, um tricoline que foi dublado e a espessura deles é muito similar. Inclusive, esse aqui é um pouco mais fino, esse aqui é um pouco mais encorpado. Então, eu sugiro que caso você não vá usar uma tapeçaria ou um material sintético que tem uma espessura um pouco maior, você vai precisar usar o tecido tricoline dublado, tá? E o que acontece? Precisa ser dublado porque é a única estrutura que a gente vai ter para o espelho da bolsa. Nessa bolsa nós vamos trabalhar com duas estruturas. Esse material aqui, que pode ser um tricoline dublado ou um material mais espesso desses que já vem dublado ou um sintético, e um EVA. Esse EVA que eu tô usando é EVA escolar mesmo, que a gente compra em papelaria. A diferença é que ele tem 5 milímetros de espessura, tá? É esse EVA que nós vamos usar. Esse EVA ele vai ficar estruturando o fundo da bolsa e a subida dela, como o fundo já vai estar bem estruturado por esse EVA, vai ser só com a dublagem. Por quê? Porque ela precisa ter um acabamento fino na beirada para quando nós formos colocar aquele detalhe montando no canto, ele não fique muito espesso e não faça volume, para assim o acabamento ficar show e legal. Vocês vão ver no material, para quem comprou a modelagem, que nós temos apenas dois moldes, tá? É esse molde e esse molde, ambos são do fundo da bolsa. Esse corte maior é do fundo da bolsa, que é em tecido, é a parte principal, que nós vamos cortar uma vez no tecido dublado e uma vez no forro. E esse menor é o corte do EVA, que nós vamos cortar apenas uma vez no EVA de 5 milímetros, mas você pode usar o EVA mais fino se você quiser. Eu recomendo esse, porque como não tem outras estruturas, vai ficar mais assentado e vocês vão ver que vai dar um resultado bem bacana na peça. Depois, o resto são conjuntos de medidas. Esses conjuntos de medidas são o espelho da bolsa, que nós vamos cortar 2 vezes no material dublado, 2 vezes no forro. O forro não está entretelado, não está dublado nada, é só tricoline mesmo. Aqui eu já coloquei a minha etiqueta e para quem tiver interesse, tem um vídeo lá no Reels do meu Instagram, onde eu ensino, mostro como eu faço essa etiqueta aqui e como eu faço a aplicação dela. A minha etiqueta, ela tá colocada distando 9 centímetros, então essa distância aqui são 9 centímetros para quem quiser estar colocando a etiqueta na mesma medida que a minha e centralizada lateralmente. Aqui nós temos 2 cortes do cos, que também estão como medidas na sua listinha, que são 2 cortes no tecido dublado, e além disso nós temos o bolso interno. Esse bolso interno, eu estou usando um material sintético aqui, que é um curvinho, mas você pode usar um sintético 0,8, que vai ficar bom também. São 2 cortes. 2 cortes no forro, que vocês viram que tem a medida um pouquinho menor, vocês vão entender o porquê. O zíper com 16 centímetros, os 2 acabamentinhos do zíper e um cursor. Fora isso, nós vamos usar 2 botões de imã e fazer as alças também, e o vivo, que é opcional, e as bailarinas, que são opcionais, mas que dão um acabamento bem legal nessa peça, tá bom? Agora nós vamos começar a montagem pelo fundo da bolsa. Trabalhando com o fundo da bolsa, nós vamos deixar o forro de lado e por enquanto nós vamos mexer apenas com essas duas partes. Todas as vezes que eu vou estabilizar um EVA no material, eu faço o quê? Marco os meios da peça e traço riscos. Dessa forma aqui, ó. Aqui tá na metade da peça. E aqui tá na metade da peça. Aqui eu já cortei também os cortinhos aqui, fiz uns piques
para poder saber onde fica o meio da peça na hora de fazer a costura. Porque depois que a gente cola o EVA na peça, fica um pouco mais difícil da gente dobrar ela, porque ela fica bem espessa. Então eu já deixo marcadinho ali os piques. Vou continuar aqui fazendo as minhas marcações também no EVA. E agora vocês vão entender o porquê dessas marcações. Quando a gente vai estabilizar um EVA em cima de uma peça, às vezes acontece da gente ficar dançando com ela, para lá e para cá, para ver onde é bem o meio, mede de lá, mede de cá. Dessa forma, você não vai ter problema com isso. Você vai só fazer as linhas se encontrarem. E onde elas se encontrarem é exatamente o meio da peça. E esse EVA, eu vou estabilizar aqui com cola de contato. O que eu vou fazer primeiro? Vou marcar onde ele vai ficar aqui, para eu passar cola só no lugar onde ele vai ficar. Depois de feita essa marcação, aí eu venho com a minha cola. Vou passar cola na parte onde tem tecido e na parte do EVA, aqui estou usando cola de contato, mas quem quiser pode usar a cola pano, que também fixa, só que a cola pano você vai ter que esperar ela secar depois, tá? Não dá pra gente passar ferro na cola pano pra secar quando tá com EVA, que nem a gente faz na dublagem, porque senão você deforma o seu EVA, ele não aceita calor. Vou passar aqui no meu EVA também. Depois que eu passar a cola nas duas partes, eu vou deixar ela secando aqui uns 5 minutinhos e aí eu vou vir e vou fazer a colagem. Essa cola tem que passar na superfície inteira, tá? Porque senão depois ela vai descolar do fundo da sua peça e não vai ficar legal. Então é uma cola que ela vai ter que fixar. A minha cola já secou, agora eu vou vir aqui e vou estabilizar esse EVA centralizado aqui na minha peça. Ficou um pouquinho fora aqui. Preciso enxergar, que essa câmera me atrapalha um pouco. Pronto. Estabilizado. Agora, essa é uma parte que é opcional, tá bom? Eu vou colocar no fundo da minha bolsa 4 bailarininhas. As bailarinas que eu tô usando são essas daqui, ó. Elas têm mais ou menos 8 milímetros. Deixa eu colocar elas aqui na câmera. Mais ou menos 8 milímetros, tá bom? E aí, como que eu vou colocar elas aqui no fundo? Eu vou marcar como se fossem caixinhas de leite com 4x4. Então, daqui até o final eu tenho 4, daqui até o final eu tenho 4. Eu vou marcar isso aqui 4 vezes no meu tecido. E aí, eu vou pegar o meu agulhão ou a ferramenta que você use para fazer furo da sua preferência e vou furar nesses 4 lugares onde eu fiz essa marcação. Fiz 4 furos, ó. 1, 2, 3, 4. E agora eu vou vir e vou encaixar essas bailarininhas aqui, que além de dar um charme na bolsa, elas preservam o nosso tecido por mais tempo, porque aí o tecido ele não vai ficar diretamente em contato com o chão ou com a mesa onde essa bolsa ela for colocada. Então isso faz com que o tecido ele tenha uma durabilidade maior. Não vamos correr o risco de, caso aconteça alguma coisa, esse fundo se soltar, porque ele também vai ficar estável aqui. E ainda vamos fazer um charme, porque eu acho que fica super bonito. Para quem não conhece, a bailarina, ela é como se fosse não é um alfinete, daquelas coisas que a gente usa para marcar quadro, só que ela tem 2 perninhas. E aí quando você coloca ela aqui, ó, você tem que separar essas 2 perninhas para elas ficarem abertas e divididas e prender.
ficou dessa maneira. Acho que fica um acabamento bem fino, bem legal. E tem os outros benefícios de ter isso na bolsa. Como o EVA ele é bem firme, né? Bem espesso, você pode só jogar o fundinho delas para baixo. Se você for trabalhar com EVA mais fino, você cola em cima dessas bailarininhas um pedacinho de manta, porque aí dessa forma não vai correr o risco dessa bailarina, se ela der uma levantadinha, ela cortar o seu tecido de forro, que não vai estar estruturado. Mas se o seu EVA for desse grosso, é só afundar bem ela que não vai ter problema nenhum. Agora nós vamos fazer uma parte que é opcional, mas eu acho que é um detalhe bem bacana. Essa parte ela tem finalidade apenas de detalhe, não tem finalidade nenhuma de estrutura, então não vai mudar o resultado se você não colocar. Nós vamos colocar um vivo em toda essa beirada. Como esse vivo ele não tem finalidade de estrutura, eu vou fazer ele com espaguete do mais fino que eu tenho aqui e uma tira do mesmo material que eu cortei o bolso, que é o sintético. Essa tira eu cortei ela com 75 centímetros por 2,5 centímetros. E esse espaguete eu cortei um pouquinho maior do que 75 centímetros, uns 77 mais ou menos. E além disso, cortei também um acabamento para esse vivo com 3 centímetros por 3 centímetros. Nesse vivo aqui, nós vamos passar cola em toda a extensão dele, para facilitar na hora da gente fechar. Então, você vai passar cola nele inteirinho. Agora que a cola da tira secou, nós vamos posicionando esse macarrãozinho aqui no meio. Como eu cortei ele um pouquinho maior, eu posso colocar ele 1 centímetrozinho para lá e nós vamos vir fechando esse vivo na parte onde tem cola. E a cola de contato ela vai colar uma na outra e vai dar uma base para a gente poder fechar esse vivo de uma maneira mais fácil lá na máquina depois. Ele já vai ficar estabilizado. Vou fechar ele assim todo, dobrando, e aí nós vamos lá para a máquina para colocar ele aqui já. Já dobrei o meu vivo, ele ficou dessa forma. Algumas partes eu não passei cola muito bem, não colou direito, mas ele tá estável para eu conseguir costurar. O que eu vou fazer agora? Vou pegar essa primeira pontinha aqui, onde tem material sintético, vou posicionar ela bem aqui, aonde é o pique do meu tecido, e eu vou começar a costurar ela mais ou menos assim uns 2 dedos aqui pra frente. Por quê? Para depois eu conseguir colocar esse acabamento. Tô costurando aqui com um pé de zíper. Eu gosto de fazer essa primeira costura com o pé de zíper porque ela bate bem na pontinha e aí depois eu fecho a bolsa com o pé de vivo. E aí não vai aparecer essa costura de fora, não vai ter perigo nenhum dessa costura que foi só para aprender a aparecer. E além disso, depois o pé de vivo, ele vai estabilizar bem no lugar onde ele devia ficar, e aí eu acho que fica um acabamento bem massa. Mas se você tá acostumado a colocar de outro jeito, pode colocar de outro jeito que tá tranquilo. Cheguei aqui ao final da minha costura, ó, vou trazer um pouquinho mais pra perto para vocês conseguirem ver direitinho. E aí o que acontece? Eu vou cortar essa partezinha aqui de forma que fique certinho, aqui onde é o meio, e aí eu vou encaixar esse acabamento aqui de forma que ele fique centralizado também, e vou passar a costura por cima de tudo, e assim eu vou finalizar ela com o acabamento perfeito. Cortei o excesso do meu macarrão do lado de cá, como eu falei pra vocês que eu ia fazer. Agora, ó, juntei as duas. Vou vir um pouquinho mais pra frente com a minha costura. Vou colocar esse acabamento centralizado aqui. Como que eu faço isso aqui agora?
eu passo a costura uma vez com ele aberto, dessa forma, aqui. Estão vendo que ele tá aberto? Vou passar a costura uma vez com ele aberto. Dessa forma, eu faço o quê? Eu garanto que eu não vou ter problema de um dos lados não ficar costurado. Então, eu passei a costura uma vez com ele aberto. Agora, eu vou trazer ele pra cá e vou fechar a costura com ele por cima. Fechei. Já mostro pra vocês. Ficou dessa maneira. Agora, essa rebarbinha que sobrou um pouquinho maior, é só você refilar aqui. E o fundo da nossa bolsa está pronto. Fica dessa maneira aqui. E agora, eu vou lá pra mesa pra gente mexer com os espelhos. Por enquanto, nós vamos trabalhar apenas com os 2 espelhos no tecido dublado. Eu vou fazer o quê? Vou pegar um dos espelhos para usar como principal e eu vou fazer uma marcação nas 2 beiradas dele, que dizem da altura da bolsa, de 1 centímetro, como se fosse uma margem de 1 centímetro. E é em cima dessa margem de 1 centímetro que eu vou passar a costura, tá bom? Então, eu passei aqui o lápis e fiz uma margem de 1 centímetro. Agora, eu vou colocar um espelho sobre o outro, vou prender para ficar bem certinho. E aí, eu vou lá para a máquina e vou passar uma costura em cima dessa linha e uma costura em cima dessa linha, fazendo retrocesso em todas as pontas, porque já é costura de finalização. Eu vou lá na máquina, vou passar essa costura que é bem simples, é só reta, eu acredito que não precise mostrar, e volto pra gente poder encaixar essa parte no fundo da bolsa. Pronto. Fui lá na máquina e passei 2 costuras em cima das linhas que estavam marcadas, distando 1 centímetro. Coloquei retrocesso em todas as pontinhas para não ter perigo de, na hora que eu for encaixar ela, a costura abrir. Agora nós vamos pegar esse fundo que nós montamos ali na máquina agora há pouco. E lembra que nós marcamos todos os meios? Eu vou pegar o meio da parte de baixo da minha bolsa e vou juntar com esse meio de cá. E já vou aproveitar e já vou prender aqui com um grampo. Vou fazer a mesma coisa com o meio do outro lado. Sempre deixando essas partes aqui que foram costuradas, essas beiradinhas abertas, para não fazer volume na nossa costura. Vou encaixar aqui, ó, meio com meio. Vou prender. E agora, é só seguir prendendo o restante da lateral da bolsa. Prontinho. Cortando com as medidas que eu passei, encaixando direitinho e fazendo essa margem de costura de 1 centímetro, que eu faço justamente porque tem gente que usa calcador um pouco mais estreito, um pouco mais largo, para não ter esse problema, o seu molde, ele vai encaixar certinho com o fundo da bolsa o espelho, tá? E agora nós vamos passar uma costura para fechar, e essa costura eu vou passar com o pé de vivo, porque aí ele já vai terminar de modelar aquele vivo que eu só colei e vai ficar com a distância certinha que eu quero que tenha aqui desse fundo da bolsa, para o vivo ele ficar bonito e espesso e para a costura ficar igual. Agora, como que eu posiciono? Eu posiciono o fundo da bolsa para baixo. Por quê? Porque é ele que tá dando o formato da bolsa. Então, eu coloco ele para baixo porque é ele que a gente vai acompanhar. Coloquei aqui o meu pé de vivo e eu vou usar ele como referência de pé de máquina. Então, eu vou posicionar ele aqui. Geralmente, quando eu vou fechar a bolsa, eu uso o ponto no ponto 2, que é para ficar mais fechado. Vou usar ele como referência aqui de pé de máquina. E vou vir passando a costura por toda a volta com bastante cuidado, especialmente nas curvas, para ela ficar bem feitinha.
Aqui, assim como na hora de colocar vivo, nós não vamos ter problema com esse EVA porque ele foi cortado com uma margem bem para dentro justamente para não atrapalhar na hora de costurar. Pronto, costurei, ficou aqui, ó, a margem de costura certinha, tá? E agora, nós vamos desvirar essa peça para poder preparar ela para receber o forro. Pronto, tô aqui com a peça, agora nós vamos fazer uma marcação. Nós vamos marcar uma margem, igual a gente marcou aqui, de 1 centímetro dos dois lados da bolsa. Vou marcar aqui essa margem. E aí, o que eu vou fazer com essa margem? Depois eu marco o outro lado, vocês vão entender agora o porquê. Vou passar cola nessa beirada de cá e nessa beirada de lá, porque depois nós vamos dobrar essa margem para dentro, que vai ser a forma que nós vamos fazer o acabamento dela embutido. Então, eu vou fazer um lado, depois eu faço o outro lado, para não ter perigo de eu sujar as coisas de cola, porque aqui a cola ela vai precisar secar um pouquinho antes de eu poder virar a peça. Passei cola, vou deixar secar, já venho mostrar como dobra. Dei o tempo da cola secar, agora nessa linha aqui onde eu marquei, vou fazer a dobra para fixar. Aqui, essas lateraisinhas, a gente vai ter que deixar elas abertas assim, para poder virar. Então, o que eu vou fazer? Vou passar a cola do outro lado, e aí depois a gente passa. Abre aqui, passa a colinha só aqui e vira também. Passei cola do outro lado também, vou dobrar, igual nós fizemos com a outra parte, colando. E aí, que eu falei, da beiradinha. A beiradinha ficou, certo? Aí, essa beiradinha, eu vou abrir ela, já passei cola aqui, tá secando, ó. Vou abrir ela, vou passar cola, e aí depois, com cuidado, eu vou empurrar ela também para ficar com a margenzinha de 1 centímetro. E aí você encaixa direitinho essa dobrinha dela aqui para dentro, para não fazer volume na hora que nós formos fechar. Ó, vai ficar dessa forma aqui. Fica bem acabada, fica bem presinho. Fazer a mesma coisa do outro lado. Puxei, virei. E pronto. Essa parte aqui, nós vamos desvirar ela agora e vamos reservar e mexer com o forro, porque depois o forro a gente vai embutir. Lembra que eu falei pra vocês que ela não precisa de muita estrutura? O EVA do fundo já deixa ela assim, ó, em pé. E aí, a dublagem é suficiente para o tecido subir, não precisa mais do que isso. E além disso, nós temos um bolso em sintético que vai no meio preso e ele também já ajuda a estruturar a altura da bolsa. Então, é suficiente a estrutura que nós temos aqui para ela não ficar desbeiçada, desengonçada. Ó, o fundo da bolsa ficou dessa forma, olha que bonito. Eu acho que é um detalhe que vale a pena a gente colocar. E agora essa parte nós vamos reservar, porque ela já está praticamente pronta, tirando os acabamentos que a gente vai colocar depois que a bolsa já estiver fechada. Vamos mexer agora com o forro. Como forro, nós temos 2 cortes de tricoline, não tem estrutura nenhuma no tamanho do espelho, um corte de tricoline sem estrutura nenhuma no fundo, e 2 partes que são o cos, que é no tecido dublado, que eu já apresentei para vocês. Nós vamos mexer primeiro com essas 2 partes aqui. Em ambas, nós vamos fazer uma marcação, que também é como se fosse uma margem, mas ela tem 4 centímetros de distância. Essa marcação a gente faz pelo lado direito. Então, eu vou vir e vou fazer uma margem que dista 4 centímetros da beirada aqui.
Pode fazer de lápis, de caneta, que ela não vai aparecer depois que você fizer a costura. Pode ficar tranquila. Ó, marcação. Vou trazer aqui pra perto que meu lápis tá fraquinho. Então, daqui até aqui, 4 centímetros. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, para que serve essa marcação? Ela é a forma que eu sei onde eu vou posicionar isso aqui. Então, esse cos, nós vamos posicionar ele direito com direito, bem nessa linha. E aqui eu vou passar um pé de máquina. Depois eu vou abrir, virar para cá e vou rebater. E vai ficar já acabado. Vamos lá para a máquina que eu vou mostrar como a gente faz isso. Vim para a máquina com as minhas peças marcadas. Vou posicionar o meu cos direito com direito e vou passar um pé de máquina. Agora eu já estou usando o pé normal da máquina, já paramos de usar pé de vivo e pé de zíper por hoje. Ficou dessa maneira aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Vou puxar esse tecido pra lá, pra cá, e aí eu vou fazer uma costura. Tanto a de segurança aqui em cima para prender o meu forro no tecido, como aqui para fazer um pesponto. Eu gosto de fazer primeiro essa costura. Eu começo daqui, ó. Junto tudo, começo daqui, venho e faço a volta e depois faço o pesponto, que dessa forma fica certinho. E aí não sobra rebarba. Mas se você quiser fazer o pesponto primeiro e depois cortar a rebarbinha, não vai fazer diferença no final da sua bolsa. Aqui, ó, eu venho colocando ele bem na beirada com beirada, vai ficar certinho. Daí eu vou virar aqui, ó. E aqui eu faço um pesponto nessa parte inteira aqui, bem retinho, que aqui já é pesponto de acabamento. Ficou dessa maneira aqui, estão vendo? O lado de cá ficou preso e pespontado. Agora eu vou fazer igual com o outro espelho e aí eu vou colocar o botão, vou mostrar para vocês o lugar que a gente posiciona um dos lados do botão de imã. Fiz as duas partes do cos. Agora, tô com os dois meios marcados aqui já com o pique e eu vou colocar o botão. Nessas duas partes aqui, vai a parte macho. Bom, eu acho que essa aqui é a parte macho do botão, sempre foi pra mim, mas enfim, se não for, é essa partezinha aqui do botão que vai, ó. Essa parte aqui nós vamos posicionar ela como? Peguei aqui a marcação já centralizada, eu vou posicionar ela 4 centímetros para baixo, aqui de onde fica a beirada. Então, vou pegar aqui, vou furar. Vou colocar o botão imã e vou lá pro balancinho fechar. Vou colocar botão imã nas duas partes. E aí, a gente já vem aqui pra gente poder fechar esse forro. Os botões colocados ficaram dessa maneira aqui, ó. Os dois centralizados. E agora, o que a gente vai fazer? Da mesma forma que nós fechamos essa parte aqui, tudo igual, exceto a parte do vivo, a gente vai fechar esse forro. Então, eu vou fazer uma marcação de 1 centímetro aqui, que é uma margem, vou colocar um por cima do outro, vou passar a costura, vou alinhar o fundo e vou fechar ela inteira, igualzinho a gente fechou
essa parte aqui da bolsa, tá bom? Eu vou fazer tudo isso e vou voltar com o forro para mostrar para vocês como ficou, mas não tem segredo, é exatamente igual isso aqui. Pronto, ó, igualzinho a parte externa da bolsa. E agora, assim como a gente fez na parte externa, a gente vai fazer aquela dobrinha aqui para embutir. Então, eu vou fazer a mesma marcação aqui, vou passar cola e vou fazer a mesma dobra igual a gente fez na bolsa para fazer aquele acabamento da beirada. Já volto para mostrar como ficou. Pronto, ó. Fiz as dobras, colei igualzinho nós fizemos nessa parte. E agora nós vamos juntar as duas, e é bem simples. Eu vou passar cola nessa beirada inteira e vou passar cola nessa beirada inteira, vou encaixar uma na outra e aí ela vai ficar certinha pra gente pespontar. Essa cola aqui eu gosto de passar com uma ponteira, alguma coisa que tenha bico, porque aquele outro que tem o tecidinho, eu acho que ele sai muito largo, eu fico com um pouco de medo de sujar essa beirada aqui de cima. Então eu vou vir passando cola aqui, ó, nela. Não precisa muita cola, tá, gente? É só um fiozinho de cola aqui pra fixar mesmo uma na outra, porque a gente vai pespontar pra poder fechar a bolsa. Então, vou passar cola nas duas partes e aí eu volto pra mostrar como é que eu faço o encaixe depois que a cola estiver seca. Pronto, já passei cola nas duas partes, a cola já secou. Agora, com cuidado, eu vou amassar esse forro aqui para ele não pegar a cola da beirada, embora ela já esteja seca, não é muito seguro. E aí, eu vou juntar aqui, ó, os meios com os meios e vou vir colando. De forma que fique bem certinho. Se você não quiser passar cola aqui, você pode juntar elas e prender com um grampinho e passar costura. É que eu acho que assim ele fica mais certinho, porque às vezes só preso com um grampinho, a peça ela dá uma balançada, ela dá uma sambada e às vezes acaba saindo do lugar. Dessa forma aqui, eu garanto que ela não vai sair do lugar, pelo menos até eu terminar de costurar, né? Ela vai ficar estática ali, eu acho que é mais seguro. Então, ó, dá certinho, porque elas têm o mesmo tamanho, nelas foi feita a mesma coisa. Vou colar toda essa beirada e aí eu vou passar um pesponto bem bonito, bem na beiradinha aqui, na volta inteira, bem na beiradinha. Não é um pé de máquina, é um pesponto de beirada mesmo. Vou lá na máquina para mostrar para vocês a distância que eu faço e como eu faço esse pesponto. E ele tem que ser bem reto, para ele ficar bem acabado. Porque aqui, além de ser a finalização, o fechamento da bolsa, já é acabamento da bolsa também. Ficou assim. Então, vamos lá. Passar esse pesponto. Eu começo aqui dessa lateral, vindo da parte de trás, para depois terminar na parte da frente. Vou encaixar a minha bolsa aqui e vou tentar baixar ela aqui para vocês conseguirem enxergar bem o que eu tô fazendo. E como eu disse, bem na beirada. Esse pesponto eu faço com ponto 3, tá? E vamos. Aqui, quando eu finalizo, eu faço um retrocesso curtinho, bem na lateralzinha, porque aí ele não vai aparecer tanto, porque a cor da linha é na mesma paleta do tecido. Eu tô usando linha de nylon, então eu vou queimar a minha linha. E ó, ele ficou dessa maneira aqui. Vocês estão vendo que é um pesponto bem na beiradinha. Aqui onde ficou o retrocesso, ó, quase não dá pra ver. E como eu vou fazer aquela dobra aqui para poder colocar, ele vai ficar em cima desse retrocesso, então vai sumir. E esse é o pesponto. Agora nós vamos fazer o bolsinho de dentro para a gente poder finalizar essa bolsa. Esse bolso eu vou montar aqui na máquina porque ele é um bolso que é simples de ser montado. Nós temos aqui as 4 partes deles que eu já apresentei, que por enquanto a gente vai deixar de lado. Primeira coisa que eu vou fazer, vou passar o cursor
nesse meu zíper aqui. Passei o cursor. Vou colocar esses dois acabamentozinhos que eu mostrei para vocês no começo também, que tem a medida na tabela de medidas, e vou passar uma costura, um pé de máquina aqui e aqui. Passei pé de máquina nas duas beiradas, eu vou abrir ele aqui e eu vou fazer uma costura nessa volta aqui para poder fixar e ficar um pespontinho aqui. Por que eu vou fazer na volta? Para não ficar retrocesso aqui, porque o sintético ele não suporta muita costura. Então, se você fizer uma volta, você não vai passar costura tantas vezes aqui para fixar o retrocessozinho, tá bom? Vamos lá. Ficou dessa maneira aqui, ó. Uma costura que vem aqui, aqui e aqui. Uma costura que vem aqui, aqui e aqui. A mais importante é essa daqui, para poder ficar abertinho assim o zíper. Agora, nós vamos pegar a parte de sintético. A parte que é mais larga é onde a gente coloca o zíper. Então, eu vou posicionar esse meu zíper aqui e vou passar uma costura de cá pra cá. Pode ser que sobre um pouquinho, ó, aqui nessas beiradinhas. É para sobrar mesmo, que eu coloco um pouco a mais por causa de variação de material, de variação de pé de máquina, mas é só você posicionar ele bem centralizado que vai ficar certinho. Costurei aqui, prendendo esse zíper, depois ele vai ficar assim. Vou fazer a mesma coisa do outro lado com outro pedacinho de sintético. Pronto, ficou dessa maneira. E agora o que eu vou fazer? Vou pegar o forro e eu vou sobrepor esse forro de um lado e do outro, para a gente poder fazer o forro do bolso. Esse forro ele é cortado menor mesmo, ele tem 1 centímetro a menos, então você vai centralizar ele, depois a gente vai entender o porquê que ele é menor. Vai centralizar ele aqui e vai passar uma costura por cima dessa outra costura que você já usou para prender o zíper. Prendi. Agora eu vou fazer o quê? Vou abrir ele, vai ficar o forro aqui e o bolso aqui, e vou rebater, fazer um pesponto nesta parte aqui. Assim eu já tombo o zíper para ele não ficar tendo problemas para abrir e já faço o acabamento dessa parte de cima aqui também. Ficou dessa maneira. E por dentro assim. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Terminei todas as costuras, ele ficou dessa forma aqui por dentro e dessa forma aqui por fora, tá? O que nós vamos fazer agora? Vou cortar essas beiradinhas aqui que sobraram. Já vou tirar excessinho de linha que tiver, queimar a linha que precisar queimar, para ele ficar já com um acabamento mais fino aqui.
tá? Vamos fazer esse acabamento. Cortei, finalizei. Agora, vocês vão ver que esse bolso, ele é cortado menor. Por que que ele é cortado menor? Porque eu não consigo fazer nesse bolso aqui um acabamento embutido, por exemplo, costurar ele por dentro e virar para fora, porque aí eu agrego camadas e aqui vai ficar muito grosso na hora que eu for colocar aquela tira de montana na bolsa do lado de fora, e aí eu não vou conseguir fechar ela, que foi o problema que eu tive no meu protótipo. Então, se eu colocar um viés, também vai ficar muito grosso. Então, qual que é a forma que eu faço? Se vocês perceberem, ele é cortado 1 centímetro menor. Então, eu tenho aqui mais ou menos meio centímetro sobrando para cada lado, exceto nessa parte aqui de baixo, tá? Essa parte aqui de baixo, eu vou fechar com uma costura. Só a parte do forro, tá? A parte de fora a gente não vai mexer ainda. Costurei, já tirei excesso de linha, fiz essa costura. E essas partes da lateral, elas têm meio centímetro a menos. O que que nós vamos fazer? Nós vamos puxar isso aqui bem puxadinho, deixar arrumadinho aqui, e eu vou passar uma costura entrando pra dentro mais do que meio centímetro. O pé de máquina, ele tem 0,75. Eu gosto de entrar um pouquinho pra dentro do pé de máquina, tipo 1 centímetro aqui pra dentro. Então, vou passar na volta inteira desse bolso uma costura distando 1 centímetro, tá? Vamos começar por essa e depois eu explico a próxima. Pronto, passei essa costura na borda inteira e você vai perceber o quê? Esse meu forro, ele ficou preso aqui pra fora, ó. Então, o acabamento interno dele já tá ok, ele já tá embutido, não vai aparecer costura. Sobrou um pouquinho aqui nessa beiradinha, é só a gente igualar, não tem problema. Vou igualar. E agora sim, eu vou passar uma costura nesse bolso, bem aqui nessa beiradinha. E aí, dessa forma, essa parte de dentro aqui, onde tem tecido, não vai aparecer. E aí, eu já vou fazer um acabamento. Vai ficar aparente essa partezinha aqui junta. Só que ela é uma parte que ela fica pro lado de dentro da bolsa. Então, para a pessoa ver que isso aqui tá dessa forma, ela vai ter que puxar esse bolso para fora e olhar. Então, é uma coisa que não vai atrapalhar a qualidade do acabamento da sua bolsa. É uma coisa que fica interna e que não fica visível, tá? E essa foi a melhor forma que eu consegui de fazer um acabamento fino para esse bolso sem agregar camada do lado de fora. E ficou dessa forma aqui, ó. Estão vendo? Uma costura bem nessa beiradinha de cá. E aqui nós temos um bolso com espaço suficiente para a gente colocar a mão dentro e pegar as coisas, tá? Colocar a mão aqui dentro. Agora nós vamos fazer as alças, que é o que tá faltando, e fazer a montagem final e a nossa bolsa vai estar pronta. Eu tenho lá no plano de corte 2 medidas de tira de montana que tem 2 centímetros de largura. As 2 maiores, elas são para compor a alça de mão e as 2 menores para fazer aquele acabamento que a gente coloca aqui na beirada da bolsa. Como as 2 têm o mesmo tipo de montagem, vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Vamos passar cola nessa parte do montana, que é o avesso, que é a parte camurçada do montana, e aí nós vamos colar uma na outra. Essa cola é só para fixar mesmo uma na outra, para ficar mais fácil da gente costurar. E aí a gente vai pespontar a lateral inteira desse montana para fazer um acabamento e depois queimar essas bordinhas, tá bom?
Agora que a cola secou, o que a gente vai fazer? Elas são do mesmo tamanho. É só posicionar uma sobre a outra e colar. E aí nós vamos lá para a máquina para fazer um pesponto nessas duas alças. É um pesponto bem simples, tá? Eu vou lá e vou fazer. É só fazer um pesponto na volta inteira. Ó, voltei com as duas alças. Olha, é só um pesponto na volta dela inteira. E agora eu vou queimar essas beiradinhas. Tá? Você queima aí na sua casa, que aí ela vai ficar com um acabamento bonitinho. Essa aqui eu fiz uma para vocês verem, mas elas são duas peças dessa que tem que ter, tá? Eu já vou montar a minha e aí vou vir aqui pra gente poder mostrar como que a gente coloca o rebite nessa alça e o botão de imã nessa peça para fazer a finalização. Voltei, já tô com as minhas duas alcinhas de acabamento prontas, a minha alça pronta também. Essa alça, como que eu fiz esse esquema de furos aqui? Eu dobrei, essa dobra aqui, esse espaço tem 2,5 centímetros, eu dobrei e fiz um furinho para poder prender o meu rebite. Fiz a mesma coisa do outro lado e aqui eu tô usando mosquete de 2 centímetros, que é a largura dessa alça. Agora, eu vou pegar o meu rebite, tô usando aqui rebite com duas cabeças de 10 milímetros, né, ou 1 centímetro. Ó o meu dedo, que beleza, tudo sujo de cola. Toda vez que eu mexo com cola, eu fico toda imunda. Vou passar aqui, ó, o meu mosquete. Vou passar o rebite. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí eu vou levar lá no balancim para poder prensar esse rebite, tá? Se você tem rebite aí na sua casa, você já sabe como é que prensa. Então, eu vou levar lá no meu balancim para prensar e essa alça tá pronta. Ela fica dessa forma aqui, tá? Depois que eu prensar, a gente vê na finalização da bolsa, mas ela já tá praticamente pronta, é só prensar. Aqui nesse bolso, vai as outras duas partes do botão de imã, que são as fêmeas, que eu acho que são as fêmeas, né? Como que eu fiz essa marcação? Centralizado aqui no meio, o furinho, ele tá distando 2 centímetros da borda. Então, a gente vai abrir e vai colocar o botão. Se você for colocar esse botão sem ser esse de rebite, você coloca ele na mesma medida antes de fechar o forro. Só jogar o forro para lá, colocar o botão de encaixe e encaixar ele normalmente nessa mesma distância depois que você já tiver posto o zíper. E essa distância são 2 centímetros, repetindo, tá? Para ficar bem gravado. Aqui eu já vou ficar com o acabamento. Vou levar também os dois botões lá no balancim para prensar. E aí o meu bolso tá pronto. Depois que eu fizer essas prensas, nós vamos fazer as marcações na bolsa para poder colocar essas alcinhas aqui junto com as argolas. E aí a bolsa já tá pronta, é só você colocar uma alça transversal da sua preferência. Agora vem a parte um pouquinho mais chata. Nós vamos ter que furar a bolsa, o bolso e essas duas alcinhas aqui. Eu furo um por um. Furo primeiro a bolsa, depois eu furo o bolso, depois eu furo as alcinhas e aí eu junto tudo. Por quê? Porque se você furar tudo de uma vez, pode acontecer do seu vazador passar para o outro lado, não passar direito na alcinha, e aí vai ficar muito feio, vai ficar fora, não vai ficar marcado centralizado. Então eu não gosto, tá? A primeira marcação que eu faço é a marcação na bolsa, tá? Essa marcação, eu pego essa parte aqui dela, entro bem aqui pra dentro, dobro ela bem ao meio. E aí você tá vendo a importância de a gente não agregar camadas aqui? Porque dessa forma ela vai ficar certinha, da forma que ela tem que ser aqui. Esse primeiro furo, eu vou posicionar a minha régua aqui, ó. E daqui da ponta pra cá são 2 centímetros, tá? O primeiro furo, ele tem
5 centímetros de distância. Então, tô marcando um furo com 5 centímetros e o segundo furo é na metade, então são 2,5. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vai ficar um furo aqui, que daqui pra cá são 2 e aqui são 5. E daqui pra cá são 2 e aqui são 2,5. Eu vou furar e vou trazer aqui pra vocês verem como é que fica. Voltei. A minha peça, ela tá furada, ó. Nas duas marcações que eu fiz, as duas iguais. E aí, se você observar, é uma marcação que o furo, ele vai vazar, ó. De um lado pro outro, certinho, o rebite. Vou até colocar os rebites aqui, pra já ficar estático. Depois a gente vai encaixando as outras peças no meio. Mas, ó, vai ficar dessa forma aqui, ó. 5 e 2,5, 2 de distância. E aqui do outro lado a mesma coisa. Como eu tive esse cuidado de furar só a peça de tecido primeiro, ela vai ficar mais bem acabada e vai ficar certinha. Agora, nós vamos furar a parte do bolso, por onde esse rebite também vai passar. O bolso, diferente da parte de fora, ele vai trabalhar com 0,5 centímetro a menos nas medidas. Então, eu vou medir, ó, 1,5 centímetro da beirada para lá, daqui para cá 1,5 centímetro só, e aqui vai ter 4,5 no primeiro furo, e o segundo furo ele fica 2,5 centímetro para cima, tá? Então, você vai contar 2,5 centímetro para cima, ele vai ficar daqui para cá 2,5 e daqui para cá 2 centímetros. A mesma coisa do outro lado. 1,5 de distância da beirada, 4,5 o primeiro furo, e aí eu subo 2,5 para cima e faço outra marcação. Vou furar e já trago para vocês verem. Ficou dessa forma aqui, ó. Os furos que eu fiz, que também vão ser encaixados. E agora, a última peça que nós vamos furar é essa daqui. Esse aqui, você tem duas opções. Eu faço dessa maneira. Eu marco, a primeira marcação, todas são centralizadas. A primeira tem 2 centímetros daqui pra cá e a segunda daqui pra cá 2,5, que fica 4,5 no total. Eu gosto de furar esse lado e aí depois eu dobro ela ao meio e ponho o vazador bem aqui nesse buraquinho e replico o furo na parte de baixo, dessa forma fica bem certinho. Mas você pode fazer a mesma marcação desse lado de cá e fazer 4 furos, e aí fica a sua preferência ao seu critério, tá bom? Eu vou furar e vou voltar com as peças aqui para vocês verem elas furadas, e aí a gente vai montar a bolsa. Pronto, ó, os furos eles ficaram dessa forma aqui. Como eu disse para vocês, eu vazei eles de um lado para o outro, mas você pode marcar e furar 4 vezes, não tem problema. E agora, parte final. Como que a gente faz essa montagem? Vou tirar aqui os rebites que eu coloquei só para fazer marcação, para não perder o buraquinho. E de um lado é a mesma coisa aqui do outro lado. Nós vamos colocar primeiro, vou posicionar a minha alcinha e vou passar ela por um buraquinho aqui da alcinha, vou passar pelo buraco de dentro, vou colocar esse meu bolso aqui dentro, vou passar pelo outro lado, vou passar ele pelo outro buraquinho que tá aqui nessa beirada de cá. Essa parte, ela é meio chata de fazer porque fica uma camada espessa, uma camada grossa. E aí, justamente por isso que eu já tinha marcado aqui onde ficavam os buraquinhos, pra gente não perder eles depois. Que o forro, ele dá uma andadinha às vezes, e aí a gente perde onde é a entrada do forro. Passei aqui, ele saiu pelo outro lado. Agora eu tenho aqui uma argolinha de 2 centímetros, eu vou passar ela, e aí eu vou juntar essa última parte. E aí ele passou aqui também, ó, tá vendo? E agora eu vou fechar esse rebite. Fechei. Você vai ver que ele vai dar quase que a conta de fechar o rebite. Então, na hora que você for fazer pressão, prensar esse rebite, você prensa ele com cuidado, para ele não entrar muito no montante e machucar o material. Vou fazer a mesma coisa com o outro aqui. Esse aqui é um pouquinho mais fácil porque já tá preso
Então, você passa ele pelo buraquinho da alça, passa ele aqui, passa ele no buraco do outro bolso, mais um buraquinho. Tem que ser certificado, ele tá passando em todos, senão ele vai sair com tecido do outro lado, você não vai conseguir passar ele de qualquer forma. Essa parte de cima, ela é um pouco mais grossa, tá? E ela é um pouco mais chatinha de passar mesmo. Passei ele, ó. Saiu aqui. Agora eu vou posicionar a minha alcinha aqui. E essa, como fica um pouco mais grossa, vai ter que fazer um pouquinho de força. Empurra até sentir o encaixe do rebite. Pronto. Encaixei meu rebite, ficou assim. Eu vou levar lá pra prensar e vou trazer pra vocês verem. Encaixei, vou prensar o meu rebite. Prensei os rebites do lado de cá. E agora a nossa bolsa, ela já tá pronta. Como que a gente vai arrumar ela, ó? Vai dar uma puxadinha nela pra cá e vai fechar com o bolso. Ó. Ela fica nesse formato aqui. Quando ela tá mais cheinha, ela fica com o formatinho de bucket bag. E aí, o que acontece? A alcinha vai aqui. E além dessa alça de mão, eu fiz pra ela também uma alça de sintético, que é essa daqui. Mas você pode usar ela com alça chique, que fica bom também. A que eu tô em uso agora, no dia a dia, é uma desse modelo que eu fiz com alça chique. Encaixa as duas na mesma argolinha e voilá! Está pronta a nossa bolsinha. Linda, né? Para finalizar, eu trouxe outras dessa Bucket Bag Bia que eu fiz aqui em casa, no meu ateliê. Como eu falei, você pode usar a alça chique, que fica bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse modelo, que vocês façam muitas e vendam bastante por aí. Um beijo!